Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Pessoal, eu quero aproveitar esse vídeo para dar as boas-vindas aos inscritos novos que chegaram aqui no canal. Tem muita gente comentando nos vídeos que estão chegando por aqui agora, inclusive de outras redes sociais, e eu tô muito feliz em ter vocês por aqui, tá? Ah, e aos inscritos mais velhos, não precisam ficar com ciúmes, todos vocês são muito queridos aqui por mim, tá bom? Mas agora, pessoal, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Muitos de vocês têm me pedido para contar o caso do Dylan e eu resolvi enfim trazer esse caso aqui para vocês no canal. 3 pessoas morreram e esse caso é cheio de camadas. Então, para que todos consigam entender direitinho todos os detalhes, eu vou colocar as coisas em uma ordem que faça mais sentido e da maneira mais simples possível, eu prometo. A primeira coisa que precisamos fazer é falar sobre o Dylan, o tal riquinho mimado que ficou famoso no Canadá. Na verdade, ele já era conhecido antes mesmo dos acontecimentos que eu vou contar aqui para vocês hoje, justamente porque pessoas ricas e influentes costumam ser famosas simplesmente pelo fato de existirem, né? Dylan Millard nasceu no dia 30 de agosto de 1985, ou seja, um virginiano. E pessoal, só um adendo, nos últimos vídeos que eu falei sobre o signo das pessoas, muitos me criticaram dizendo que eu estava vinculando o signo à personalidade errática da pessoa envolvida no caso, e não, gente. Eu falo o signo apenas por mera curiosidade, e em nenhum momento eu quero dizer que as pessoas daquele signo compartilham do mesmo comportamento ou caráter, ok? É só uma curiosidade mesmo, e se quiserem que eu pare de falar, eu paro também, tá bom? Enfim, ele nasceu na cidade de Toronto, que fica no Canadá. Toronto, gente, é a capital da província de Ontário e é uma grande cidade canadense localizada ao longo da costa noroeste do Lago Ontário. O Dylan era filho de um homem chamado Wayne Millard e sua esposa Madeleine Burns. Wayne foi um renomado piloto de avião que chegou a trabalhar em prestigiosas companhias aéreas, como a Air Canada, por exemplo. Além de trabalhar para essas companhias, Wayne pilotava também aviões da empresa de sua família, chamada Millard Air, que é uma empresa que foi fundada pelo pai do Wayne. O primeiro contato entre o Wayne e a Madeleine aconteceu quando a bela jovem começou a trabalhar como comissária de bordo na Air Canada, e foi amor à primeira vista. A verdade é que a Madeleine também teve uma criação bastante privilegiada e por isso os dois adoraram conhecer a família do outro. No final das contas, o namoro virou casamento e foi aí que no dia 30 de agosto de 1985 nasceu o primeiro e único filho do casal, o Dylan. Bom, como já é de se imaginar, o garoto foi criado a pão de ló, com tudo a seu dispor, na hora em que quisesse e da maneira que desejasse. Não que isso por si só seja um problema, né, gente? Afinal de contas, o dinheiro serve para isso mesmo, para trazer segurança, conforto e melhores oportunidades. A união dessas duas famílias resultou no fortalecimento do sobrenome da família. Eu digo isso porque a família Miller adquiriu diversas propriedades e quando o garoto tinha apenas 10 anos de idade, o valor bruto das propriedades da família já ultrapassava os 6 milhões de dólares canadenses. Além das propriedades, a família contava com investimentos no mercado imobiliário e, como eu já disse, existia a empresa de aviação da família, onde o Dylan cresceu fissurado por aviões e o funcionamento mecânico dos mesmos. A verdade é que o rapaz gostava tanto de aviação que no ano de 1999, quando estava apenas com 14 anos de idade, o Dylan alcançou um recorde mundial, porque foi a pessoa mais jovem do mundo a voar sozinho em um helicóptero e também em um avião de asa fixa. Tudo isso aconteceu no mesmo dia. Embora o potencial do Dylan fosse brilhante, ele perseguia a emoção de viver perigosamente.
Ele não queria mais saber dos estudos e, embora tenha ingressado na universidade assim que concluiu o ensino médio, poucos meses depois ele abandonou o curso e começou a usar entorpecentes. E aos poucos, ele foi progredindo para substâncias cada vez mais pesadas. O Dylan sentiu-se muito sozinho porque seus pais estavam sempre viajando, e ele se recusava a acompanhá-los, porque dizia que não era mais criança. Por fim, ele passou a financiar festas movidas a drogas e álcool, tanto nas propriedades da sua família, quanto na casa de amigos e conhecidos. Seu estilo de vida rapidamente atraiu pessoas que queriam viver tudo o que ele estava vivenciando, e sem se preocupar com dinheiro, é claro. Quando Dylan estava com 21 anos de idade, ele conheceu um rapaz chamado Mark Smith. O Mark era apenas 2 anos mais velho que o Dylan, e ao contrário de seus pais, os pais do Mark eram de classe média. O rapaz tinha antecedentes criminais por conta de pequenos delitos, como posse de entorpecentes, dirigir embriagado e essas coisas todas, sabe? Bom, o Mark, pessoal, começou a trabalhar para a empresa da família do Dylan, no hangar da companhia. Um hangar, gente, é um grande galpão situado em um aeroporto ou heliporto, no qual estacionam-se aeronaves para manutenção e preparação para os próximos voos. Era esse local que o Mark trabalhava e lá também foi onde o Dylan ficava super animado com as histórias de travessuras do colega. E algum tempo depois ele decidiu que também queria viver perigosamente. Ele estava cansado de ser o bebê da mamãe e queria um pouco de emoção. O Dylan então passou a cometer pequenos delitos criminais apenas pela emoção mesmo. Ele era movido pela sensação de estar fazendo algo perigoso e contra a lei. O hangar da empresa de reparos de aviação de seu pai começou a ficar cheio de objetos roubados pelo Dylan e seu colega Mark. Esses objetos incluíam veículos, embarcações, equipamentos e até motocicletas. A dupla fazia um trabalho que eles deram o nome de missões. Para cada dia da semana, o Dylan criava uma missão diferente, e todas elas envolviam atos fora da lei. Pouco tempo depois, o rapaz começou a traficar drogas, e até confeccionou alguns vídeos pornográficos em um dos aviões da família. Conforme o tempo foi passando, o Dylan foi recrutando mais amigos para participar das missões. E sua amizade com o Mark foi se estreitando cada vez mais, tanto que no ano de 2012, Mark e sua namorada Marlena Menezes se mudaram definitivamente para a suíte do porão de uma das mansões da família. No verão daquele mesmo ano de 2012, o Dylan conheceu uma jovem chamada Laura Babcock. A jovem Laura era uma pessoa muito alegre e divertida, que tinha o sonho de se tornar uma atriz reconhecida internacionalmente. O que mais chamou a atenção da jovem foi justamente o jeito bad boy que o Dylan administrava sua vida. E isso, pessoal, é bem normal, tá? Eu já cansei de ver menininhas por aí, principalmente quando eu atendia muito público, essas meninas até acabavam ali falando comigo, né, sobre a preferência delas, sobre os rapazes e tal. E tem uma frase de uma cliente que eu já atendi que eu nunca esqueço. Ela falou que ela gostava daqueles caras que tem aquele jeito de que vai roubar o seu celular, sabe? E eu achei aquilo estranho, mas tá bom, né? Pelo jeito, as meninas gostam desses caras assim, meio malvadão. Bom, mas apesar de toda a sua energia positivamente contagiante, a verdade é que a Laura carregava um fardo bastante pesado em seu interior. Ela sofria de ansiedade e depressão, e estava o tempo todo sofrendo por causa do passado e angustiada pensando em como seria o seu futuro. Ela terminou a faculdade e, diferentemente do que esperava, ela não arrumou um emprego que pagasse um bom salário logo de cara. Por isso, suas contas começaram a se acumular de forma desesperadora. Foi no momento em que estava conversando com uma colega da faculdade, aparentemente muito bem-sucedida, que a Laura ficou a par de uma solução que poderia rapidamente sanar todos os seus problemas. Essa tal amiga a introduziu no mundo das acompanhantes de luxo. E isso explica a forma como os dois tiveram o primeiro contato. Acontece que o Dylan ficou encantado com a energia da Laura, ao mesmo tempo em que a Laura estava encantada com o jeito malvadão do rapaz.
Embora fosse transparente que ele nunca precisou fazer nada na vida e que sempre teve tudo o que queria, ele tinha esse jeito aí bem bad boy que a Laura gostava bastante. Bom, depois do primeiro encontro profissional, o casal deu início a um relacionamento casual, e esse namoro teve duração de pouco mais de um mês. Mas os dois continuaram amigos até porque a Laura já estava inserida na alta sociedade de Toronto e tinha muitos amigos em comum com o jovem. Portanto, frequentavam os mesmos lugares e acabaram ficando amigos mesmo de verdade. Algum tempo depois, a Laura conheceu um rapaz chamado Sean Lerner. Gente, tanto a Laura quanto o Sean foram figuras muito importantes para esse caso e logo vocês vão entender o porquê, tá? O Sean era um rapaz totalmente diferente do Dylan. Ele era carinhoso, romântico, muito atencioso e ficou claro para todos os amigos que o rapaz estava perdidamente apaixonado pela Laura. Acontece que a Laura estava em uma outra vibe, né, pessoal? Ela não estava afim de muito grude, não, e também não estava afim de lero-lero. Ela estava conseguindo uma boa grana com esse seu novo trabalho e estava focada em construir o seu patrimônio. Por isso ela acabou sendo sincera com o Sean e interrompeu os encontros. E por fim eles também viraram grandes amigos. Inclusive o Sean continuou ajudando a Laura financeiramente. Porque depois de algum tempo, ela teve alguns probleminhas financeiros e ele pagou pela moradia dela e ainda lhe deu um iPad de última geração como presente em nome da forte amizade entre os dois. A amizade da Laura com o Dylan, por outro lado, não estava indo nada bem. Isso porque ele começou a namorar uma garota e assim que essa nova namorada descobriu que a Laura na verdade era uma ex-ficante do rapaz, ela rapidamente implicou com os dois e determinou que os ex-ficantes não podem ser amigos e que a Laura precisava imediatamente se afastar do Dylan. Em julho de 2012, Laura Babcock misteriosamente desapareceu do mapa. A primeira pessoa a perceber que a jovem estava desaparecida foi, obviamente, o Sean. Ele estava há 3 dias tentando falar com a jovem, mas ela não atendia ao telefone, não respondia a mensagens e isso estava preocupando seu grande amigo. O Sean contatou as autoridades policiais para relatar o desaparecimento da Laura, mas recebeu um banho de água fria da delegacia local. Os investigadores analisaram o perfil da jovem, uma ex-universitária recém-formada que trabalhava como acompanhante de luxo e ainda sofria de depressão e ansiedade. A conclusão que o departamento chegou foi a de que ela levava um estilo de vida de alto risco e se recusaram a protocolar o relatório de desaparecimento. Eles disseram que a Laura apareceria em breve e que eles já tinham tratado de ocorrências parecidas com essa e que no fim tinham certeza de que ela estava bem e logo mais ela estaria de volta na cidade. Um dos oficiais sugeriu ainda que ela poderia até mesmo estar viajando com um cliente e não tinha avisado ninguém. Mas é evidente que o Sean não acreditou em nada do que ouviu e resolveu fazer sua própria investigação. A primeira coisa que ele fez foi entrar em contato com um amigo seu que tinha um cargo no alto escalão de uma empresa telefônica. Ele conseguiu os registros telefônicos da Laura e contatou as pessoas que falaram com ela nas últimas semanas. Ele rapidamente percebeu que os últimos 8 telefonemas aconteceram para o número do Dylan, e então ele voltou até a delegacia para informar essa estranha descoberta. Mas como todos nós já sabemos, a família Millard era muito poderosa, e os investigadores não iriam comprar uma briga apenas com aquela informação. No final das contas, o Sean apresentou mais tarde uma queixa contra a polícia de Toronto por se recusar a iniciar uma investigação sobre o desaparecimento da Laura. No texto da denúncia, ele escreveu que os investigadores da delegacia de Toronto não fizeram perguntas a ninguém e também não investigaram o Dylan Miller, mesmo depois que ele tinha feito suas investigações e levado suas descobertas para as autoridades. No final daquele ano, em novembro de 2012, uma tragédia atingiu a família Millard. No dia 29 de novembro de 2012, o Sr. Wayne Millard foi encontrado sem vida com um tiro no olho esquerdo. Seu falecimento foi considerado suicídio e seu corpo foi cremado rapidamente. Bom, agora nós vamos nos transportar para o ano de 2013. Um homem que morava na cidade de Ancaster, em Ontário, fez um anúncio dizendo que queria vender sua caminhonete.
Esse homem se chamava Tim Bosma e era conhecido na região. Ele e a sua esposa eram muito queridos na comunidade e sempre que podiam contribuíam com trabalhos voluntários na igreja e também na escola local. O Tim era um pai de família, trabalhava como empreiteiro nas construções civis e ficou muito feliz quando recebeu o primeiro contato para tratar sobre o anúncio que tinha feito. 2 homens entraram em contato e disseram estar interessados em sua caminhonete, mas eles queriam fazer um test drive antes para ter certeza de que estava tudo ok com o veículo. Como vocês já devem estar imaginando, os 2 homens eram ninguém mais, ninguém menos que o Dylan Millard e o Mark Smith. A primeira coisa que o Tim e a sua esposa acharam estranho foi que os 2 chegaram a pé, e eles estranharam porque se os 2 tivessem chegado em algum outro veículo, o casal poderia anotar a placa e guardar essa informação caso fosse necessário mais tarde. Afinal de contas, eles estavam recebendo aqueles 2 rapazes sem saber nada sobre eles. Mas enfim, como eles estavam interessados e com urgência na venda, acabaram deixando esse detalhe de lado. Os 3 homens entraram na caminhonete e partiram. E essa foi a última vez que a mulher viu o seu marido Tim com vida. As autoridades foram acionadas e começaram a investigar o que tinha acontecido com o pobre Tim. Como já sabemos, o Tim e sua esposa eram muito queridos na comunidade, portanto seu caso rapidamente se espalhou na vizinhança, e alguns dias depois, a polícia recebeu uma denúncia sobre um homem que estava fazendo test drive em um caminhão da mesma marca e modelo do caminhão que o Tim tinha anunciado. Caminhão não, pessoal, era uma caminhonete, tá? O denunciante foi capaz de se lembrar de uma característica bem marcante de um dos rapazes. Ele contou à polícia sobre uma tatuagem, e no final das contas as autoridades conseguiram identificar o Dylan Millard. As autoridades passaram a monitorar o rapaz e logo perceberam que ele trabalhava em conjunto com outro homem, que nós já sabemos se tratar do Mark, né? Bom, no dia 11 de maio de 2013, Dylan Millard foi preso. E no dia seguinte, 12 de maio, a caminhonete do Tim foi encontrada dentro de um trailer na garagem da casa da mãe do Dylan. O trailer estava no nome da empresa Millard Air. Foi nesse ponto em que as autoridades descobriram que o Dylan tinha um incinerador profissional que ele mesmo tinha mandado fazer por encomenda. E naquela altura, o objeto estava escondido na fazenda da família. Haviam restos queimados dentro do objeto, restos que as autoridades acreditavam ser do Tim. E no dia 14 de maio de 2013, os policiais anunciaram publicamente que o homem estava morto. Cerca de 10 dias depois, Mark Smith também foi localizado e preso na sequência. Durante o julgamento, tanto Mark quanto Dylan tinham diferentes versões para o que aconteceu com o coitado do Tim. E é lógico que além das 2 versões dos 2 acusados, ainda existia a versão da promotoria. O Mark e o Dylan tentaram colocar a culpa um no outro, enquanto a promotoria defendia que a culpa era igual para os 2. O Mark explicou que, na verdade, ele estava em um veículo separado, seguindo atrás do veículo onde estavam o Tim e o Dylan. Ele afirmou que foi o seu colega Dylan quem atirou e tirou a vida da vítima, sem que ele tivesse qualquer participação direta no resultado. Já o advogado de defesa do Dylan explicou que todos os 3 estavam na caminhonete do Tim, sendo que o Dylan estava dirigindo, e ao seu lado estava a vítima. Sentado no banco de trás, supostamente estaria o Mark, e durante o trajeto o Mark teria sacado a arma e dito que pretendiam roubar o veículo. Ainda de acordo com essa explicação do advogado, uma luta se iniciou e o Tim infelizmente tinha sido baleado por acidente. Sob orientação de seu advogado, o Dylan não testemunhou no julgamento. A promotoria, por outro lado, afirmou que tanto Dylan quanto Mark estavam sim no veículo e que os 2 participaram do assassinato. Os promotores não foram capazes de provar definitivamente qual dos 2 tinha disparado a arma, mas como ambos participaram do planejamento e execução do crime, os 2 poderiam ser acusados de homicídio em primeiro grau. Isso era independente de quem de fato puxou o gatilho. Por fim, no dia 17 de julho de 2016,
os dois foram considerados culpados da acusação de assassinato em primeiro grau e foram sentenciados à prisão perpétua, com um mínimo de 25 anos para pedido de liberdade condicional. E se engana quem pensa que esse caso acabou por aqui, porque não acabou. A verdade é que após as acusações contra a dupla no caso do Tim, a polícia concordou em reabrir o caso da Laura Babcock. E uma equipe de investigações foi colocada nesse caso. E em pouco tempo as respostas começaram a chegar e a verdade veio à tona. As autoridades confirmaram que havia um ponto de tensão entre a atual namorada do Dylan na época e a ex-ficante dele, a Laura. Mas quem tomou todas as atitudes foi o Dylan. Ele enviou uma mensagem de texto para a Laura em abril de 2012 e nessa mensagem ele dizia que ela era prejudicial para o futuro dele e que era para ela não entrar mais em contato. No dia seguinte, o homem mandou uma mensagem para sua namorada falando sobre a Laura. Ele escreveu que primeiro ele iria machucá-la e depois ele faria com que ela saísse definitivamente da vida deles. E foi nessa época que o Dylan tinha solicitado a um mecânico da empresa da família, a Millard Air, que fizesse um incinerador caseiro com tambores de óleo soldados. E depois de fazer vários testes, ele decidiu que precisava de algo mais potente. E então ele encomendou um incinerador portátil de tamanho industrial. Em meados de julho de 2012, o Dylan e a Laura se encontraram mais uma vez. E os dados de geolocalização do celular revelaram que eles foram até a casa do Dylan. Depois disso, a Laura nunca mais utilizou o seu celular. Pouco tempo depois que aconteceu o último telefonema da Laura, o Dylan mandou uma mensagem para o Mark, alertando que estava em uma missão e que voltaria em 1 hora e que não queria ser incomodado. No dia 2 de julho de 2012, o iPad da Laura que o Sean tinha dado foi conectado ao computador do Dylan e renomeado para iPad do Mark. E na sequência, o Dylan deu o aparelho para o Mark, como bônus por sua lealdade. Naquela mesma tarde, uma foto foi salva no telefone do Dylan, que mostrava algo que parecia um corpo envolto a uma lona azul que estava ao lado do seu cachorro. No dia seguinte, dia 3 de julho de 2012, o Dylan recebeu o incinerador industrial que tinha encomendado. Alguns dias depois, o Dylan mandou uma mensagem para o Mark dizendo que a churrasqueira já estava quente, estava pronta para a carne. Os investigadores comprovaram que naquele mesmo dia, o Dylan fez uma pesquisa em seu computador com o título "Qual é a temperatura necessária para uma cremação?". Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas o Mark era metido a rapper e achava que tinha o dom de compor essas músicas. E alguns dias depois, ele gravou um rap no seu iPad, que anteriormente era o iPad da Laura, contando sobre como eles incineraram o corpo da jovem e onde eles jogaram o seu aparelho celular. As investigações foram concluídas e, por fim, em dezembro de 2017, Dylan Millard e seu companheiro Mark Smith foram condenados pelo assassinato da Laura Babcock. E, obviamente, seus restos mortais nunca foram recuperados. Os dois foram mais uma vez condenados à prisão perpétua com um mínimo de 25 anos para condicional. Esse valor se soma à sentença anterior, fazendo com que os dois pudessem solicitar condicional apenas após cumprirem 50 anos de pena. Mas esse caso ainda estava longe de acabar, pelo menos para o Dylan. Vocês lembram que eu contei que o seu pai, o Wayne, tinha sido encontrado sem vida, e naquela altura as autoridades aceitaram que ele tinha tirado a sua própria vida? Pois é, agora estava claro para o mundo todo que o Dylan não valia nada. As autoridades começaram a suspeitar que não foi exatamente isso o que aconteceu com o coitado do Wayne. Uma nova investigação foi aberta e no final das contas a promotoria acusou formalmente o Dylan pela morte de seu próprio pai, o Wayne Millard. A investigação descobriu que o rapaz divergia sobre assuntos relacionados a finanças e também ao futuro da empresa da família. O Wayne acusava o rapaz de apenas gastar dinheiro demasiadamente e não colaborar com nada. Ele chegou a gritar uma vez com o filho que ele seria a ruína da empresa e do nome da família. Por outro lado, o Dylan insistia que seria melhor vender uma parte da empresa, algumas propriedades da família
e até mesmo liquidar alguns investimentos que eles tinham em títulos públicos. Mais uma vez, o Dylan se declarou inocente de todas as acusações e foi a julgamento novamente. O julgamento aconteceu em junho de 2018 e contou com a presença de apenas um juiz. Dylan Millard não testemunhou e seu advogado ficou firme na tese de que o Sr. Wayne foi quem tirou sua própria vida. A defesa alegou ainda que a promotoria não tinha apresentado nenhuma prova e que todas as evidências eram circunstanciais. Além das descobertas que eu já contei para vocês, a promotoria apresentou ainda a evidência de que foi o Dylan quem comprou a arma que tirou a vida de seu pai. Além de que o celular do rapaz esteve na casa de seu pai no dia em que o suposto suicídio teria acontecido. Bom, no dia 24 de setembro de 2018, Dylan Millard foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau na morte de seu pai Wayne Miller. A juíza do caso, Maureen Forrestal, disse em suas declarações que estava convencida de que o acusado tirou a vida de seu pai, atirando em seu olho esquerdo enquanto ele dormia. No dia 18 de dezembro de 2018, Dylan foi sentenciado à prisão perpétua pela terceira vez, sentença que deve ser cumprida consecutivamente junto com as outras sentenças de prisão perpétua. Isso significa que ele deverá cumprir no mínimo 75 anos antes de poder solicitar a liberdade condicional, o que só acontecerá em 2088, quando ele estiver com 103 anos. Isso se ele estiver vivo até lá, né, gente? Podemos dizer aí que essa foi basicamente uma pena de prisão perpétua mesmo, porque é muito difícil as pessoas viverem até 103 anos. Se bem que muita gente está vivendo hoje até uma idade bem mais avançada, e tomara que isso continue assim, né? Quem sabe daqui a uns anos as pessoas não vivem 200, 300 anos. Seria legal, né, viver tudo isso, seria muito massa, porque a gente ia conseguir ver muita coisa evoluindo, ia ser bem legal. Bom, pessoal, e é assim que a gente encerra o caso de hoje, né? Para quem ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.